Bom dia, meu nome é Tatiane e eu sou a sua lembrante. Seu nome é Raquel, você tem 24 anos e é garçonete no restaurante Fears. O endereço do seu trabalho se encontra na sua pulseira amarela e basta apresentá-lo para qualquer carro livre que estiver na rua. Seu trabalho começa em 60 minutos e fica a 20 minutos daqui. Não se atrase, você já tem 2 advertências e mais uma será realocada pelo conselho e isso nunca é bom. Essa é a sua morada. Na porta ao lado está o banheiro e dentro dele há um espelho com um console com uma pílula. Tome a pílula em frente ao espelho. Se não for confirmada a ingestão da pílula, a guarda da memória se dirigirá ao seu endereço e as portas estarão trancadas. Isso é para sua segurança. Não importa o que você faça ou onde você esteja, apresente a sua pulseira no mesmo console antes de dormir. O toque de recolher é às 3 horas da manhã e se alguém for encontrado na rua neste horário, a guarda o manterá preso. Tenha um bom dia, Raquel, e não se preocupe. Amanhã você não se recordará de nada de ruim que lhe aconteça hoje. O trabalho liberta e obediência é felicidade. O esquecimento é uma dádiva e a liberdade também. Vocês sabem muito bem que eu sou uma leitora que lê pouco ficção científica. Gostaria de ler mais, mas o estilo preferido de ficção científica que eu gosto é justamente aqueles que imaginam um universo fictício, que é muito próximo ao real. Aquele que te dá até palpitação, porque você tá a um passo, tipo, disso acontecer, isso pode acontecer a qualquer momento. E que questiona, então, psicologicamente, socialmente, antropologicamente, toda o cerne da humanidade. E é isso que Lembranças traz pra gente, um livro do Munir Sharhuf. Gente, assim, de verdade, eu tinha acabado de sair de um livro de ficção científica que eu tinha feito uma leitura crítica, que conta também sobre a possibilidade de seres humanos perdendo a memória a longo e a curto prazo, mas esse daqui entregou uma parada que me fez assim, ó, ficar um pouco assustada. Primeiro que existe essa sociedade que as pessoas, não vou contar se sim ou se não, mas as pessoas podem ter optado por ir para lá, para essas cidades, ou então elas foram sequestradas, sacou? Tipo, elas foram para lá por obrigação, porque sei lá por quê. Mas aí elas optaram, então, esse mundo, essa cidade é um lugar onde você perde a memória todos os dias. Ou seja, você vive a sua vida, faz as coisas, mas você não vai lembrar do que aconteceu ou de quem você é, tá? Aí já entra o negócio. Parece ruim? Na primeira instância, parece. Mas também parece bom porque você tem a possibilidade de recomeçar todos os dias na mesma proporção. E nada que você fizer hoje vai te impactar amanhã. Então você pode fazer um monte de besteira, você pode fazer coisas pela primeira vez, você pode fazer, sei lá, você pode se declarar, você pode se apaixonar, pode causar, pode sair, beber todas. Porque no dia seguinte, você não vai aguentar as consequências daquilo. Pensa bem. E aí, né, a gente começa com a Raquel, que se atentem aqui, hein? Raquel, a gente percebe que o nome dela está escrito com Q-U. Então a gente tem a Raquel, ela tá lá na casa dela e ela acorda sem saber muito bem, numa necessidade de acordar, mas um cansaço, um corpo muito cansado. E aí tem um cara, tipo, numa tela grande, falando: Oi, eu sou o Raul e eu vim aqui te lembrar, eu sou o seu lembrante, você é a Raquel, você tem 24 anos, você trabalha como garçonete no restaurante tal, e você vive nessa sociedade, você vai esquecer tudo amanhã, você vai sair de casa, você tem uma pulseira amarela no seu pulso direito ou esquerdo, sei lá, você vai sair para trabalhar, vai passar essa pulseira no carro, o carro vai te levar até o restaurante, a partir das 6 horas da tarde você tá livre para fazer o que você quiser, tá? O que você quiser. Tem um horário limite aí.
Aliás, é até bom você dar uma olhada pra ver se não tá faltando nada na sua casa, de suplementos mesmo, de alimentação, café, essas coisas, porque você pode passar no mercadinho depois que você sai do seu trabalho, mas essas 3 horas da manhã você precisa estar na sua casa. Se você estiver em outro lugar, não se preocupa, você dorme lá, tá? Porque tem uma inspeção aí do governo no meio da tarde, né, no meio da madrugada. Só que não se preocupa, que se você estiver em outro lugar, a gente te leva de volta e amanhã você vai ter esquecido. Divirta-se, seja feliz, o trabalho liberta, mas essa liberdade também é alma do negócio, é uma parada muito boa. Você vai poder ir pra balada, você vai poder ir pros rolê e tal. E a Raquel, a gente só tem também esse lado dela, porque ela já descobre, assim que ela acorda, que alguém tá deixando umas pílulas pra ela para reverter o esquecimento. Então ela vai começar a ter uma possibilidade de lembrar do que tá acontecendo com ela. Ela não sabe quem tá dando essa pílula pra ela, chega em determinado momento, inclusive, que ela fica muito curiosa desde o começo, mas chega em determinado momento que ela começa a questionar se ela de fato quer saber de tudo que acontece com ela e com os outros, porque é muito pesado só ela aparentemente saber o que tá acontecendo. E só que, cara, primeiro que assim, eu acho genial o fato do costume dessas pessoas. As pessoas já de antemão ficarem felizes em algum momento, no começo ficarem assustadas, mas depois ficarem excitadas com a possibilidade de fazer o que elas bem entenderem, né? E também, sei lá, ela enquanto garçonete, de como várias pessoas começam a paquerar ela, passar a mão na bunda dela, né? Então, ó, Raquel sabia que na parte da tarde todos estariam adaptados, a maioria inclusive confortável e à noite sairiam excitados para explorar as possibilidades de diversão. E aí, com o tempo vai passando, ela fala, quanto mais tempo passava, quanto mais marcas ela fazia, mais presa se sentia. Tirando as caminhadas, tudo a angustiava, deprimia. Cada minuto era um suplício em que ela não parava de pensar que seria melhor esquecer tudo, se tornar feliz como os outros. E aí, que é isso, né? É a felicidade de você não lembrar e de você, uma hora, se acostumar com aquilo. Porque liberdade parece ser gostosinho, ser bonzinho. Eu fiquei tão presa nesse livro, que eu comecei a falar no meu trabalho aqui pros meus colegas, comecei a contar sobre a história e debater sobre isso. Eu gosto de livro assim, eu gosto de livro que cutuca nós, entendeu? E aí eu comecei a questionar, e aí um dos meus amigos falou uma coisa muito legal, que ele falou assim, gente, no final, isso me fez lembrar da parada do Monark, né? Que é aquele podcaster e youtuber que depois falou que tinha mesmo que existir nazista, dar liberdade para os nazistas, e aí agora o próprio YouTube, a empresa YouTube, não tá permitindo que ele crie um conteúdo novo em nenhum lugar, e aí ao mesmo tempo ele tá dando entrevistas dizendo que ele se sentia o criador de conteúdo, e que ele tinha liberdade pra falar o que ele bem entendesse, e que aí ele tá percebendo que não. E aí esse meu amigo falou assim, cara, e é muito louco, porque é essa falsa liberdade que a gente acha que a gente tem. Quando a gente produz conteúdo na internet, quando a gente comenta em algum lugar, quando a gente faz alguma coisa, a gente acha que a gente é nosso próprio chefe, que a gente pode falar à vontade, mas a gente esquece que existe empresas que controlam a nossa comunicação toda, entendeu? E aí é meio que isso, assim, né, de que até que ponto a gente de fato tem liberdade nessa sociedade, mas até que ponto essa liberdade é boa, né? Até que ponto ela tá correta, até que ponto ela te traz coisas boas. E aí é muito louco, porque quando você sai da casa, se você infligir as regras, porque eles falam aqui que o maior pecado é a semente da dúvida. Então, você não pode ter dúvida, você tem que seguir as regras do sistema. Se você segue as regras do sistema, você vai ser feliz, porque à noite você vai aproveitar à vontade, sem consequências. E aí, quando você sai na rua, nessa sociedade aqui, você tem outdoors com propagandas de sexo, de liberdade, de diversão, de baladas, para incitar essa vontade de você viver em um mundo em que você pode ser quem você quiser. Porque é isso, você não fica preso com ninguém, sacou? Não fica preso com nada. Você faz o que você bem entender. Mas e aí? Qual que é o preço disso tudo?
Ai, eu fiquei pensando muito sobre isso. Lembranças do Munir Charruf, de fato, assim, achei muito interessante e eu gosto de livro assim, que planta a sementinha, pra você ficar dias pensando nisso e ficar adaptando, sacou? Tipo, vem uma notícia aí você fica, meu Deus do céu, a qualquer momento estaremos nessa mesma situação, socorro! Ah! Leiam. O link tá aqui embaixo. Tchau!